Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Duda Falcão, estamos aqui no canal Odisseia de Literatura Fantástica. Neste ano de 2023, a Odisseia terá a sua 9ª edição e vai acontecer na cidade de Porto Alegre, presencialmente na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Enquanto o evento presencial não chega, eu vou fazer alguns bate-papos aqui com amigos e amigas escritoras. Hoje eu convidei o Rodrigo Ortiz Vinholo. Rodrigo, seja bem-vindo. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Muito Obrigado por obrigado ter aceitado o pelo convite. convite. Valeu, cara. Pô, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho, né, ao vivo. Acho que foi na Bienal do ano passado em Sim, São Paulo, muito rápido. Olha, tinha é, tanta gente naquela Bienal, né, cara? nossa, né? E também ainda foi aquele momento pós-pandemia que estava tipo Foi. ansiedade social, assim. Eu mesmo não fiquei muito tempo lá. Exatamente, estava ainda difícil, aos poucos, né? A gente ainda usava máscara, né, em muitos Sim, lugares, então também teve isso, mas foi assim um bom evento para a gente começar, né, a sair. Aliás, ainda hoje, né, a gente está reaprendendo a voltar para a rua, sim. né, a conversar com os amigos, né, a fazer eventos literários de novo, né? Então, espero que essa rotina de eventos na rua elas retornem com força, é bom para todos nós, né? E, bom, tu é um autor que está super presente há vários anos aí, participando de diversas antologias com contos. Aí tem contos publicados por editoras, tem contos independentes, noveletas. Nossa, é muita coisa. Eu quero que tu fale um pouquinho aí do teu trabalho, como é que surgiu essa ideia, quando é que tu começou a escrever ficção e quando começou a publicar, quais foram os teus primeiros trabalhos? Vamos lá. Eu, eu sou aquelas pessoas que sempre escreveu alguma coisa. Eu estava até arrumando umas coisas antigas aqui em casa. Aham. Outro dia eu descobri que eu fazia gibi quando era criança, eu nem lembrava. Eu falei, eu fazia um garrancho assim, mas eu fazia os Mas, gibizinhos. Eu era aquela criança que gostava muito da redação na escola, contar história, coisa assim. Eu me lembro que eu comecei a escrever um pouco mais, falando, pô, vou publicar com os meus 18 anos, eu tenho uns rascunhos de livro daquela época, mas foi só mais quando eu tinha 20 e poucos, assim, que eu publiquei as primeiras coisas. Para contexto, as uhum. pessoas olham para minha cara e ninguém sabe minha idade, eu tenho 35 agora. Então, foi Tem aos cara, tem cara, tem 24, cara de pessoa muito nova. então, as pessoas já outro dia tava alguém no Twitter falando, achei que você tinha 18, eu falei, caramba, tanto assim? Não, mas Eu prefiro nem falar, eu já estou chegando aos 50 já. Tô ah, perto, né? aí foi, eu comecei assim com foi alguns contos foi um conto na editora Estronho. Eles na época estavam fazendo Olha algumas que ano antologias. foi isso, hein? Mas Estranho, claro, do Marcelo Amado, né? O cara que Sim, estava sempre, que já estava aí desde o início, que surgiu, né, uhum. internet, blogs, sites, e foi trazendo literatura fantástica. Que legal que tu iniciou eu, publicando eu aí com o vou eu Marcelo. vou até colar aqui porque eu não lembro o ano, mas eu acho que era 2014 ou Uhum. 13. Enfim, tá abrindo aqui no meu site, mas tá aqui, peraí. 2013. 2013, legal. Foi, A trajetória da Stronach é longa também, né? Ele foi um dos sim. primeiros aí a iniciar esse processo de publicação de contos fantásticos, né? Pela Uhum, internet, né? Foi bem legal. sim. E também conheço, né, o Marcelo pessoalmente, já veio aqui em Odisseias e tal, né? Já participou Sim. aqui. Faz tempo que eu não falo com ele, mas é sempre muito gente boa. Ele Ah, também cara, poxa. sempre publicou bastante coisa, né? Eu lembro o material da Estronho, que é de tanto aquele material, digamos, não ficção mesmo, mas de ficção. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei, eu falei, caramba, é tanta coisa. E aí eu fui acompanhando um pouco menos com o tempo, mas sempre bem ativo. Aham. Uma das coisas que me chamou muita atenção no teu trabalho é de tu estar sempre, assim, inicialmente, aparecendo em muitas antologias, né? Passando em várias seleções e tal. Eu achei isso muito legal, porque quando eu comecei também a escrever, uma das coisas que eu fazia era essa mesma estratégia que tu estava usando. Vou enviar para todo mundo, quero meus trabalhos sendo publicados em diversos livros diferentes, né? Eu gostei muito de ver
de ver isso, me lembrei um pouco da maneira também como eu estava iniciando. E além da Estronho, o que mais tu publicou? Bom, porque é uma das características também publicar texto, né, do campo fantástico, como horror, fantasia, ficção científica. Vai falando aí, cara, vai chamando aí nas tuas histórias. Ó, o meu primeiro, eu vou chamar de livro solo, assim, ele é um livro super experimental, ele chama Você Está em Seu Quarto, eu publiquei em 2014, ele é um livro em segunda pessoa, ele é um pesadelo narrado, e depois eu reimprimi ele em 2017, mas também foi a primeira coisa que eu fiz, eu diria que ele é uma novela, uma noveleta, assim, ele é mais curto. A partir disso, depois teve... Eu vou colando aqui, porque eu não vou lembrar com tudo. certeza. Eu comecei a investir mais em antologias, coisas assim. Hoje eu falo para as pessoas que eu passei de 200. Eu acho que eu já passei de 250 antologias. Aí, no meio do caminho, alguns contos solos, tem alguns que estão na Amazon, outros eu só fiz livretos, como tem um que chama 17ª Visita. Aí, lá por 2017, eu diria que seria o meu primeiro romance, mas ele também é um livro meio experimental, porque ele é um livro que eu fiz com o Pedro Balboni, é uma fantasia urbana chamada Dito pelo Não Dito. Então, escreveram a 4 mãos, então, isso aí. Então, a gente fez uma difícil. Coisa mais maluca ainda. A gente escreveu a 4 mãos, roteirizou o livro inteiro e falou, cada capítulo a gente vai pegar alguém para reescrever esse roteiro. Então, ele não é uma antologia e não é simplesmente um livro 4 mãos. Então, ele é uma mistura de coisas assim. Porque ele é um livro roteirizado, mas ele é um livro com outros autores. Claro, então, acaba tendo a adaptação daí dos outros autores em cima do que vocês escreveram. Entendi. Legal. Qual que é o nome desse mesmo? Chama Dito pelo Não Dito. Por enquanto, esse não está na minha loja, mas é que eu estou com financiamento coletivo, então a gente colocou de recompensa lá. Beleza. Depois nós vamos falar dos financiamentos. Depois, no final, daí eu quero que tu divulgue também para o pessoal. E que mais, cara? Deixa eu lembrar, eu acho que... Eu lembro de uma antologia, acho que era O Corpo, é isso também? Né? O Corpo, ele é um livreto, foi a primeira publicação que eu fiz com a Lendária. Esse também foi finalista do Prêmio Abest, coisa assim. Ele eu vou dizer que ele é um conto longo mesmo, a ideia dele, eu pessoalmente gosto muito dessa história, ele é um terror, terror existencial, assim, ele tem um pouquinho de gore, mas não é muito o que eu gosto de escrever com muito sangue, mas é necessário para a história, porque ele é aquele questionamento do navio de Teseu, sabe? Se você substituir as partes de algo, essa coisa é ela mesma ou não? Só que isso aplicado a um corpo humano. Então, ele é bem bizarro, ele é proposital, assim, para ser incômodo. Tanto que tem gente que lê e adora, e tem gente que lê e fala, achei que não teve nenhuma conclusão. E é tipo, é esse espírito. Não era para ter uma conclusão. Porque qualquer conclusão vai ser tendenciada, enfim. Mas o leitor, tem gente que gostou. Claro, e aí a gente também pode, né, escrever tem isso, essa experiência. Muitas vezes a gente pode pegar e escrever um conto, tá, beleza, tem ali um final bem fechado e tal, mas às vezes é legal também deixar alguma coisa em aberto, né, para o leitor pensar. Então, como a gente tem também, né, a chance de poder investir em diversos finais diferentes, em histórias diferentes, a gente tem que ir brincando com isso também, né? Eu acho que é bem por aí. E óbvio, né? Cada leitor uma cabeça, uma sentença, uma maneira de entender a história também, né? Ou de avaliar, né, criticamente o lado positivo ou negativo. Né? A gente, quando bota um texto aí na rua, digamos assim, né, publicado, a gente entregou para as pessoas, né, para o leitor, né? Eu acho isso que é bem legal, né? Cara, bom, publicou tantas antologias que acabou chegando até também em trabalho para eu publicar até o tipo Multiverso Pulp, né, cara, que eu gostei bastante. Então também, né, tem experiência aí com Naveca lá pelo Multiverso, né? Então eu acho que nesse
no sexto, que é Investigadores do Sobrenatural, tu tem texto também, que é o que está para sair agora no segundo semestre. É um pouquinho lento o trabalho, mas vem, ele está chegando, vai ficar bem bonito, tem uma ilustração maravilhosa lá do Fred Macedo, uma edição que ficou bem legal, tem contos shows ali. Não, isso é uma coisa que eu já me acostumei, assim, eu vejo gente que às vezes vai publicar em antologia, as pessoas ficam ansiosas, eu já cheguei num ponto que é tipo, demorou a antologia, tudo bem, gente, acontece, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por a vida. Foi. Tem tanta coisa, aí eu, tipo, o tempo que levar vai ser o tempo que precisar, eu estou tranquilo. Em geral, esse mercado de antologias, ele é um pouquinho mais, porque ele dá um retorno muito pequeno, né? Isso quando dá retorno para as editoras, né? Então também tem esse aspecto, né? Tu precisa de todo um tempo para juntar a grana para poder fazer o livro, né? Tem todo um processo também de mercado, né? Que acaba nos atingindo, né? Mas é isso aí, eu acho que essa tua filosofia está certa. Eu também mando os meus aí, eles demoram para sair, então a gente tem que ter sempre paciência, que fazer livro, né, botar eles a serem impressos não é uma coisa muito fácil, né? Claro, acaba se tornando muito mais fácil para as editoras grandes, né, que tem claro, na mão o dinheiro já, né, para poder fazer essa produção, né? Então tem isso também para a gente pensar, né? Mas o teu conselho é esse mesmo, eu concordo. Cara, o que mais? Deixa eu ver. E dos teus lançamentos mais recentes, o que tu pode contar aí para nós? Olha, deixa eu até ver aqui. Recentemente, o mais recente mesmo, eu andei lançando algumas coisas de quadrinhos também, além de literatura, que vale uma palhinha aqui. Mas de literatura, ano passado eu lancei o Casulo de Greta Otto com a Arcanos. Ele também é um livreto. Ele eu até, inclusive, por coincidência, eu fiz um post dele no Instagram hoje, para ter que dar aquela relembrada, né? Ele é uma fantasia sobre uma moça que ela decide criar um casulo ao redor do próprio corpo para se transformar numa coisa que ela não sabe o que é. E aí a história é contada do ponto de vista da melhor amiga dela, que está cuidando dela e da vida dela e lidando com tipo essa mudança, o que vai acontecer. Eu também publiquei em parceria com Pontos Ilustrados, do Bruno Brunelli, uma história chamada Marinheiro Só, que ele é uma história inspirada na Umbanda. Foi um convite dele, ele falou, poxa, você não faz uma história? Ele via que eu sempre fazia muitos contos, eu também fiz um conto mais longo. Nós lançamos ele inicialmente como um PDF no meio da pandemia, e depois eu fiz essa versão atualizada, ele está revisto, está com um tratamento melhor, e ele também é um livreto que esse tem na minha loja. Esse está lá, eu fiz uma campanha e depois esse saiu na loja. Eu fiz esse ano um livro de não ficção, foi o primeiro de não ficção que eu fiz, que é o Pequeno Guia de Etiqueta Online para o Século XXI, e ele está de graça ou por impressão por demanda, preço de custo, porque esse aí é uma coisa meio, como se diz, é uma coisa, eu não vou dizer nem necessariamente, é um ativismo meu, porque eu acho que as pessoas usam a internet muito mal, se tratam muito mal, então eu fiz um guia de etiqueta. E aí também, todo mundo que trabalhou junto era trabalho voluntário, só que a capa é do Henrique Moraes, ele é revisado pela Miri Cantuária, todo mundo falou, vamos ajudar. Bacana, cara, que legal. Vou deixar o link lá no final do texto. Lá. Boa. Depois tem no meu site, tem no meu Linktree também, mas esse é de graça, gente. Baixem, quem quiser, a cópia no iClap impressa está ao preço de custo, assim. E aí, de quadrinhos, eu recentemente publiquei, quer dizer, em 2021 eu publiquei o OP Art, que foi finalista do HQ Mix. É uma antologia que eu organizei e tem história minha junto com a Mari Rolim. Tu tem publicado independente os quadrinhos também ou está saindo com editora? Eles são selos independentes, são selos... Tem coisas que eu fiz com editoras e coisas que é independente. Então, o OP Art, ele é um selo que eu e a Mari criamos só para ter um nome, que é o Romaria Comics. Romaria de Rodrigo e Mari. Eu tenho o Destinos de Tarô Don Quixote, que também foi publicado junto com o Pedro e com o Igum, o desenho do Igum Jorge. Muito bonitas as ilustrações, assim, eu conheço, bem legal. Boa.
Vai ter mais... Deve ter mais quadrinhos esse ano. Eu tenho uma webcomic também, que é o Caóticas Neutras, que eu faço com a Mari. Ele está em hiato, mas ele vai voltar também esse ano. E aí eu também... Aí são mais antologias, mas eu participei da Café Espacial do ano passado, que é o número 20, e a Terror em Nanquim também, que ela ia sair ano passado, por uma série de coisas saiu esse ano, que é organizada pela Morgana Alessandra. Show, cara, quanto trabalho, muito legal. É bom a gente ver aí os colegas tendo, né, usando toda essa criatividade, tendo espaço, né, e outras pessoas trabalhando junto, né, para publicar todos esses trabalhos. Muito legal. E, cara, assim, tu tem alguma preferência no campo do fantástico ou tu gosta de escrever, assim, de tudo? Ou tu gosta, por exemplo, mais de horror, ou gosta mais de fantasia? O que te chama aí mais atenção? Eu sempre escrevo fantástico mesmo, então seja qual for o campo, eu não gosto de histórias que caem muito no realismo. Se vai ser alguma coisa próxima do realista, vai ser, sei lá, vai ter um elemento que, sei lá, o cara é perturbado o suficiente para você não saber se é verdade ou não. Vai ter isso. Bem mas, elemento fantástico. Vai ter que ter. É difícil não ter histórias, a não ser tipo, é uma antologia, uma coisa que pediram para... Não, tipo, vai ter que ter. Então, eu tinha uma época que eu estava escrevendo mais terror, agora eu acabo misturando um pouquinho. Eu até tenho um projeto que eu estou organizando, que depois que juntou todas as histórias, aí as editoras elas falaram, não, isso não é terror, isso é gótico. Eu falei, é gótico mesmo, cara. Aquele momento que, tipo, é verdade, né? Então acaba sendo ficção científica, gótico, realismo fantástico, né? Então, eu vou dizer sempre, um pé no terror, mas fantástico é a melhor maneira. Claro que daqui a pouco escreve um fantástico ou fantasia e vai o terror ali com um temperozinho, né? Acaba entrando na história. Cara, legal, olha só. A gente está se encaminhando aí para o final, gostaria que tu contasse aí para o pessoal, então, o que está rolando aí de Catarse, então, né, não sei se é Catarse ou outro financiamento coletivo, né? O que tu tá fazendo aí para a gente poder deixar link depois aí, né, na descrição do vídeo, ou se tu já está com outros projetos novos, além de todos esses quadrinhos que tu nos falou aí. Esse ano vai ter bastante coisa ainda para acontecer. Em financiamento coletivo, só para falar o que já está rolando agora. Agora eu estou com uma campanha e uma das coisas que eu lancei no passado também com o Pedro e com o Egum foi um baralho de tarô. Eu adoro tarô, nós lançamos o baralho, estamos com a versão nova dele. E ele está em campanha e junto com as recompensas tem vários livros meus, inclusive esse quadrinho que a gente mencionou, o Dito pelo Não Dito, aquela antologia Contos de Tarô que nós organizamos, tem 79 autores participando dela, é um tijolo, assim. Então, tem tudo isso com preços bem legais, está no ar agora. Então, é lá no catarse.me/pequeno tarô. Aí o pessoal encontra lá. Esse ano eu ainda lanço 2 coletâneas minhas, 100% minhas de contos. Uma vai ser com a editora Delphi, é um pouquinho menor, e uma um pouquinho maior com a editora Delirium, que é, na verdade, a culminação de um projeto que eu fiz com o Flávio e com o AT Sérgio, que foi a gente fez 1 ano e pouco de assinatura de contos. A gente ia todo mês lançando para as pessoas. Só que aí nós finalizamos o projeto e fechamos um livro agora, cada um em um, né, na verdade. Legal. Então, esse ano vai ter esse. Vai ter mais um projeto Terror em Nanquim esse ano. Eu não posso falar o tema ainda, mas eu já posso dar spoiler que vai ter. Isso vai ser mais pro fim do ano. E vai ter outras coisinhas. Vai ter provavelmente ainda esse ano mais um livreto meu com arcanos. Com a lendária eu quero ver se eu termino um romance, mas também provavelmente vai ser nesse fim do ano mesmo. Vamos ver como as coisas andam. E também é um romance experimental que lembra o estilo do meu primeiro livro publicado, mas aí esse é um terrorzão, esse é de trauma familiar, esse é problemas geracionais, fantasmas e assassinato, e tipo, tem todos os crimes possíveis num livro só. Assim, Aí esse é uma volta ao terror.
Mas ainda tem chão porque eu não terminei também, mas vamos ver se eu termino esse ano. Não, maravilha, isso aí, os projetos estão no computador ali, no computador na cabecinha do autor, né? Vamos lá, tocando ficha, cara, que legal. Muito bom conversar contigo, Rodrigo, né? Espero que a gente possa encontrar um momento aí ao vivo, conversar mais, né? Então, último recadinho aí, dia 7 e 8 de outubro, não esqueçam, Odisseia de Literatura Fantástica presencial em Porto Alegre, não é? Eu estarei por aqui, mas né, os amigos entrevistados, já sei que bastante gente vai estar vindo também para o evento. Rodrigo, muito obrigado aí, cara, e continuamos nos falando. Um abração. Eu que agradeço, um abraço. Valeu.